Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia e bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos. Hoje é sábado, 5 de julho, e sou William McMasters. E um bom dia da sede da Gravações A Voz de Deus, em Jeffersonville, Indiana. Sou Steven Tutani. Irmão Steven, devo dizer que isso soa muito bem. Sede da Gravações A Voz de Deus. Estou muito feliz por você estar de volta aqui conosco. E sabe, várias coisas passam pela minha mente, e fico muito animado quando sei que é época de acampamento. E não só por estar no acampamento com você e todos os jovens e trabalhar com você ao redor da fogueira, mas também é muito bom poder estar pessoalmente fazendo esses podcasts. E, sabe, creio que o Senhor provê uma maneira de fazermos isso em nosso estúdio virtual. Mas é especial estarmos juntos pessoalmente, sentados frente a frente. Obrigado, meu amigo. Bom, é bom estar de volta em casa. E concordo 100%. É incrível poder fazer isso pessoalmente e, honestamente, não acredito que já estamos de volta aqui. Eu sei. A temporada de acampamentos chegou tão rápido, com tanta coisa acontecendo, que acaba nos pegando de surpresa. Mas estamos ansiosos por uma ocasião maravilhosa. E pelos comentários que recebemos do episódio do Still Waters da semana passada, sei que as expectativas de todos estão super altas. Eu sei. Creio que recebemos mais comentários e observações do episódio da Mesa Redonda da semana passada do que de qualquer outro anterior. Tenho certeza disso. E eu mesmo gostei muito. Isso o deixa animado, e sua expectativa pelo acampamento cresce à medida que os dias passam e estamos quase lá. Sei que teremos um tempo de jubileu. Bom, amém para isso. E pelos comentários, gostei muito de ver que os pais estão tão animados quanto os campistas. Os avós orando por eles. E os campistas que já participaram dos acampamentos, compartilhando como o Still Waters mudou suas vidas e ansiosos para que isso aconteça com os campistas agora. E crentes do exterior compartilhando como isso os inspirou a fazer mais com seus jovens. E como tudo está centrado nessa mensagem e na voz de Deus na fita. Amém. Amém. Bom, é uma união invisível, meu amigo, unindo-se em torno dessa palavra. Sim, louvado seja o Senhor. A mensagem do domingo passado. Que coisa! Quero dizer, a carta das águias se reunindo acertou em cheio quando disse: é melhor se beliscarem e se prepararem para gritar e bradar glória. Aleluia! Louvado seja o Senhor! É uma cartucheira de cano duplo e carregada com chumbo celestial. Eu fui abençoado. Não há palavras para expressar o quanto fui abençoado. Amém. Vou ser honesto, eu estava gritando de verdade enquanto o profeta trazia aquela palavra. Eu também. Sabe, acho que eu ouvi alguns desses gritos desde Jeffersonville até Charlestown. Quer dizer, como não ouviria, ele estava nos dizendo que estávamos em Deus antes da fundação do mundo. Somos somente manifestados neste dia para sua honra e glória. E o germe que estava em nós no início nos encontrou. Ele me disse que eu sou a noiva pura, virtuosa e sem pecado do Filho do Deus vivo. Louvado seja o Senhor. Enquanto ele diz isso, irmão, você pensa, eu? E ele acrescenta, sim, você. Você está usando a aliança de casamento da graça predestinada e imerecida. Você está justificado. Seu antigo livro e casamento estão divorciados e mortos. Nem mesmo nas memórias de Deus. Imagine isso. Nossa nova vida está no livro da vida do Cordeiro. Nossa certidão de casamento. Louvado seja o Senhor. Foi simplesmente bom demais, meu amigo. Música para nossos ouvidos, como ele disse. Era um borbulhar sem fim. Quero dizer, havia tanta coisa ali. Digo, o que se pode dizer? Simplesmente não há palavras. Mas se podemos nos sentir assim, tão animados, tão encorajados, tão rejuvenescidos, como será lá? Meu Deus! Onde teremos a eternidade para conversar sobre essas ocasiões e o que estamos ouvindo e apenas vendo a palavra se cumprir. Não há palavras que possam expressar o quanto somos gratos de que o Deus Todo-Poderoso escolheu você, me escolheu vocês que estão ouvindo para ser sua noiva pura, virtuosa e sem pecado.
Sabe, importa quem está lhe dizendo essas coisas. Com certeza. Se eu fosse dizer algo a um irmão que estivesse desanimado, ou tentar encorajá-lo, eu oraria para que isso acontecesse. Mas quando ouvimos essas coisas diretamente da boca do sétimo anjo mensageiro, É diferente. e você realmente sabe que ele está lhe falando diretamente, isso muda tudo. Com certeza. Você pode pendurar sua alma e seu destino eterno em tudo o que ouve. Amém. Sou muito grato por Deus ter criado uma maneira de podermos ouvir por nós mesmos. Como você disse, isso faz toda a diferença e é realmente um motivo de ação de graças. Como você disse, que ação de graças. E gosto demais como, desde o início da fita e ao longo dela, ele deixou claro para quem estava falando. Oh, sim. Sabe, ele diz: agora, por favor, deixem-me dizer novamente à Assembleia Local. Não se sintam mal agora. Eu estou falando para todos em todo o país, para que eu penso, a senhora eleita. Tenho que interrompê-lo aqui. Consegue imaginar estar sentado ali e não concordar com o irmão Brana? Ou ter algo contra ele? Ou contra a sua doutrina? E então ele diz: bom, com licença, deixem-me falar. Eu estou falando com a senhora eleita. Oh, meu Deus, eu ia querer mudar de grupo na hora. Na mesma hora. Seria como: quero fazer parte da senhora eleita. E lá, em todo o país, ele disse, de Nova York à Califórnia, do Canadá ao México. Vocês que estão reunidos nessas igrejas, onde esses grupinhos fiéis que creram nesta mensagem de todo o coração, eles saíram da grande tribulação, saíram dessas denominações. Eles são germes de vida. Glória. Oh, a voz de Deus dizendo isso a vocês, música para nossos ouvidos novamente, e a próxima que vem a seguir, profética e ainda mais real hoje do que nunca. Agora, Pai, visto que vemos em todo o país, em todo o mundo, na África, dezenas e dezenas, na África do Sul, Moçambique, em todo o país, pequenas assembleias recebendo estas fitas, e assim esta fita irá para mais de 20 nações distintas. Estão começando a ver e a se separar, centenas e centenas deles. Não serão necessários muitos, Senhor. Então, quando o último membro for recebido no corpo, Cristo virá. Senhor Deus, estou pedindo pela noiva esta noite, aqueles que sinto que se separaram e estão esperando que se separem de tudo do mundo, devem permanecer na presença da calorosa luz do Filho de Deus, banhados na palavra dele, no amor dele. Concede, amado Deus. Uau! Louvado seja o nome do Senhor. Pequenas assembleias recebendo essas fitas. Esse sou eu. Esses somos nós. Obrigado, Senhor. Oh, estamos vendo isso acontecer. Esta palavra está atraindo a noiva e ela está se afastando de tudo e se unindo somente a essa palavra. A carne está se tornando palavra e a palavra está se tornando carne. Louvado seja o nome do Senhor. Começando hoje, recebemos uma importante informação sobre a situação dos crentes no Irã. É algo preocupante e urgente. Como já devem saber, o conflito em curso envolvendo Israel teve um impacto profundo, não apenas nas regiões isoladas que foram atingidas, mas também em todo o país. Os bombardeios interromperam a infraestrutura básica, deixando a população em geral, incluindo nossos irmãos e irmãs, lutando para ter acesso a itens essenciais, como água potável. Os ataques israelenses teriam como alvo os sistemas de tratamento de água, intensificando suas dificuldades diárias. Os crentes estão sem dúvida enfrentando mais do que apenas desafios físicos. Além disso, e isso vale especialmente para nossos irmãos e irmãs, porque eles não compartilham da postura anti-Israel do governo. Eles agora estão sendo rotulados como inimigos do Estado. Isso os colocou sob um escrutínio significativo e risco pessoal. Eles precisam desesperadamente das nossas orações para proteção, força, encorajamento e pela orientação do Senhor. O irmão Burroughs, que supervisionava grande parte do esforço local, perguntou se seria possível fornecer apoio humanitário aos nossos 3 distribuidores do Irã. Esses irmãos servem fielmente como voluntários,
e foram profundamente afetados pela situação atual. Até o momento, informou-se de que mais de 200 generais iranianos foram mortos. E se Israel continuar nesse ritmo, fontes locais estimam que o atual regime iraniano poderá ser desmantelado em 2 semanas. Embora isso represente uma imensa instabilidade, também pode criar uma oportunidade para a distribuição dos tablets Ágapo dentro do Irã, algo que antes só era possível através de canais secretos. É claro que nas condições atuais é ilegal levar tablets para o Irã, e a equipe está trabalhando ativamente em estratégias para contornar essas restrições com segurança. O irmão Beruz estimou a necessidade de até 1.000 tablets Ágapo no Irã. Avaliações semelhantes também estão em andamento para outros países da região. A Turquia relatou a necessidade de 800 tablets Ágapo. O Líbano solicitou 500 unidades e, além disso, estamos coletando estimativas das necessidades em outros países de língua árabe, incluindo Afeganistão, Egito e países vizinhos, onde o acesso à mensagem é igualmente vital. Por favor, lembrem-se dos crentes dessas regiões em suas orações. Irmão Steven, com certeza manteremos todos esses crentes em oração. E uma coisa que eu nunca pensei até ler este relato é que se esse regime cair, isso poderia abrir as portas para que os tablets Ágapo entrassem livremente no Irã. E saber que eles estão solicitando 1.000 tablets realmente me mostra que há muito mais crentes do que eu pensava. Isso também me impressionou quando ouvi esse número de tablets. E é como, uau, o Senhor sem dúvida está fazendo a obra nessa região. E eu sei que, com o que está acontecendo, seja qual for o resultado, a mensagem chegará às mãos dos predestinados. Isso é certo. Como os rapazes que tocam as fitas, que entraram sem serem notados em Jericó com as fitas antes de Jericó cair. Os tablets já entraram de mansinho no Irã para os predestinados. E se o Senhor tem um plano melhor reservado, Ele certamente o levará adiante. Nosso coração está com aqueles crentes, você sabe, lutando para suprir necessidades básicas como água e sendo rotulados como inimigos do Estado. Mas sabemos que a oração muda as coisas. E com certeza vamos elevá-los em nossas orações. Amém. Atualmente, a nação de Myanmar é governada por um comitê de líderes militares após o golpe de 2021 e continua sendo assolada por uma guerra civil muito violenta. As minorias étnicas têm sido alvo de campanhas brutais pelas forças governamentais, incluindo o que muitos observadores internacionais descreveram como limpeza étnica. Apesar dessa crise, nossos tradutores em Myanmar continuam servindo fielmente em condições incrivelmente difíceis e perigosas. Mas o trabalho de traduzir e divulgar esta mensagem ainda continua. Esta semana recebemos um testemunho poderoso, mas preocupante, do irmão Mike, um dos nossos irmãos que fala Shin, que mora no alto das montanhas de Myanmar. Ele relatou que os combates chegaram à sua aldeia e nesta semana sua rua foi bombardeada durante um ataque. Louvado seja Deus, ele sobreviveu e conseguiu nos enviar uma mensagem, mas a situação continua extremamente tensa. Aqui está o relato do irmão Mike. Hoje de madrugada, por volta da 1h, a junta militar lançou mísseis. Um desses mísseis caiu na rua não muito longe da minha casa e explodiu. Mas pela graça de Deus, ninguém ficou ferido. Outro míssil caiu a oeste da minha casa, mas este não detonou. Mesmo diante do perigo, o Senhor foi nosso escudo. Agradeço sinceramente a Ele por sua proteção divina sobre mim, minha família e nossa vizinhança, os crentes. E ele cita a Escritura: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 34, 7. Ele conclui dizendo que Deus é bom. Mesmo em meio às provações, toda a glória seja a seu nome. Irmão Mike. Amém. O irmão Mike, como outros tradutores lá, não é apenas um trabalhador fiel na palavra, mas também pertence a uma minoria tribal, o que é um risco duplo sob o regime atual. No entanto, ele continua trabalhando, ajudando a garantir que seu povo possa ouvir a voz de Deus em sua própria língua, mesmo em meio ao som de tiros. Pedimos que vocês elevem em suas orações o irmão Mike,
sua aldeia e todos os nossos irmãos e irmãs em Myanmar. Bom, o próximo relato, irmão Steven, é do seu país natal, o Zimbábue. Sim, irmão. O escritório do Zimbábue realizou seu primeiro dia da Creations, em 18 de junho de 2016. Faz exatamente 9 anos esta semana. Uau, o tempo passa rápido, não é? Sim, com certeza. Não foi um começo explosivo para uma visão de longo prazo. Muitos dos jovens que participaram do primeiro evento agora são adultos, mas a Creations continua crescendo. Mesmo durante os desafios das restrições da Covid, o trabalho continuou por meio dos pacotes de artesanato da Creations, que foram enviados às famílias. As famílias então compartilhavam fotos e vídeos de um momento especial que passavam fazendo artesanato e alimentando-se das lições da palavra juntas. À medida que o número de jovens que ganham troféus da Young Foundations continua a crescer, o mesmo acontece com o esforço. O escritório do Zimbábue agora organiza um evento Creations a cada poucas semanas. Mais recentemente, eles tiveram uma aula sobre o tema do pergaminho dos 7 selos, aprendendo o que é um selo e como o pergaminho foi enrolado. Tivemos um dia inesquecível aquele dia. Sabe, os pais ficam sempre muito animados em deixar seus filhos, sabendo o que eles vão aprender, e alguns dos pais esperam do lado de fora o dia inteiro, só para voltar com seus filhos. Alguns deles vêm de outras cidades e de muitos quilômetros de distância, só para participar desse dia especial. E devo dizer que vale a pena pelo que as crianças veem. Conseguimos conversar com uma das crianças que ficou muito feliz em nos contar como foi o dia dela, e este foi o seu relato. Meu nome é Malak, e esta é minha terceira vez aqui. Eu me diverti muito. E foi muito emocionante. Aprendi sobre os 7 selos. Um selo é uma obra concluída ou um produto acabado, propriedade ou títulos. Então, agradeço ao irmão José por este programa para nós, crianças, aqui na Gravações A Voz de Deus. Por criar essas creations. Por dedicar seu tempo para nos dar uma chance. Também gostei da comida, que incluiu pizza e suco. Gostei muito. Irmão Steven, quantas crianças estavam lá? Havia 140. Uau, isso é incrível. 4 turmas. E é simplesmente incrível o quanto essas crianças sabem. Elas surpreenderam seus professores durante as aulas. Acredito nisso. E sem dúvida, com o passar dos dias, essas crianças precisarão de toda a munição que puderem obter, sabe? Para navegar pela jornada da vida. E o incrível é que Deus proveu isso, e nós a temos. E é certamente uma honra colocar isso diante delas e manter diante delas. Amém. Sabe, outra coisa que realmente me chamou a atenção neste relato e que acho incrível é ouvir como os pais que não tiveram essas bênçãos, enquanto cresciam agora, querem que seus filhos absorvam tudo isso e permaneçam na palavra. Como esta irmã que veio aqui, a irmã Natasha, uma das mães, ela compartilhou isso. Como mãe, sou grata por esses dias. É como se eu tivesse perdido isso quando era jovem. Eu gostaria que tivéssemos tido dias como esses quando estávamos crescendo, mas Deus é fiel, porque eu não tive disso. Posso passar por isso com meus filhos, e o que eu não tive quando era jovem. Estou ajudando meus filhos a caminhar através disso. É uma experiência e estou amando cada momento. E não sei, simplesmente não tenho palavras suficientes para explicar o quanto estou gostando desses dias. E através dos 7 selos, como quando os ouvimos, fizemos os diários, depois fizemos as pastas e agora estamos fazendo os pergaminhos. É como se não houvesse maneira melhor de incutir a palavra nas crianças do que o que estamos fazendo. É algo prático, é algo que eles sempre vão se lembrar, porque eles estão fazendo. Eles lembram como estavam recortando, lembram como estavam colando os 4 cavalos, os 4 animais. Tudo eles lembram porque fizeram isso várias vezes de maneiras diferentes. E sim, é algo que ficará com eles para sempre. Uau!
Como ela disse, é que, irmão, temos muitos recursos que o Senhor nos deu, e tem sido bom ouvir de um dos muitos quintos evangelhos que existem por aí, que está trabalhando duro para manter o que é mais importante diante de seus filhos. E no final, quando ela disse que isso ficará com eles para sempre, isso me lembrou esta citação do profeta de Deus. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará. E é verdade. Pode haver ocasiões em que ele se desvie disto, mas isto não se desviará dele, está vendo? Isto sempre permanecerá com ele. Aquela primeira instrução e para o que ele tenha sido ensinado a fazer, isso certamente ficará com ele. Amém. Que citação poderosa, irmão Steven. Oh, gosto demais disso. E sabe, ele pode se desviar disto, mas isto não se desviará dele. Que promessa! Oh, eu gosto demais disso. Que promessa! Oh, eu gosto muito disso. E sabe quando aquela irmã estava falando sobre os 4 animais e as várias coisas que todas as crianças estavam aprendendo? Isso me impressionou. Meus filhos fizeram essa aula aqui na Creations e voltaram me contando tudo o que aprenderam. Bom, aquelas crianças, a milhares de quilômetros de distância, no Zimbábue, estão aprendendo a mesma coisa. Essa geração jovem, não há nada como isto por aí. Oh, meu amigo, posso lhe dizer que o mundo nunca viu um grupo de jovens como o que o Senhor está levantando agora. Amém. Que geração! Os inimigos com certeza vêm como uma inundação nestes últimos dias, mas irmão, o Senhor com certeza levantou um estandarte também. E é maravilhoso ver isto em ação. Na África Oriental, nosso irmão John Kamwati, responsável pelo escritório da gravações A Voz de Deus do Quênia, e sua equipe estão se preparando para uma viagem missionária de 13 dias que o levará por todo o país. Eles distribuirão tablets Ágapo, cartões SD e livros da mensagem. Além disso, também estão organizando alguns dias especiais de atividades da Creations para os jovens e suas famílias, que encontrarão ao longo do caminho. Recebemos o seguinte relato do irmão Edwin Maturwe, assistente do responsável pelo escritório de Nairobi. Ele escreve: saudações cristãs calorosas a todos vocês. Enquanto nos preparamos para esta viagem, pedimos humildemente suas orações, não apenas pelo sucesso da viagem em si, mas por cada passo que nos leva até ela. Cada fase está conectada e nenhuma pode ter êxito sem a orientação do Espírito Santo e as orações da noiva. Organizar uma missão como esta exige um esforço imenso, tanto espiritual quanto logístico. Começa com a seleção dos distritos e igrejas a serem visitados. Usamos nosso sistema de gestão da gravações A Voz de Deus para analisar cuidadosamente os dados das famílias e determinar quem se qualifica para receber o tablet Ágapo gratuito e quem receberá cartões SD ou livros de mensagens. Agrupamos as igrejas por proximidade e desenvolvemos uma proposta de distribuição detalhada que inclui rotas, locais e datas propostas. Essa proposta é então submetida ao irmão José para sua aprovação antes de prosseguirmos. Antes de continuar, irmão Will, só para esclarecer um pouco mais sobre os requisitos para quem recebe o quê? Sabe? Os livros, os cartões SD, o tablet Ágapo. Normalmente, nossa política é colocar esse tablet ou qualquer outro dispositivo aonde ele for mais necessário. E com isso, quero dizer que não é o mesmo para todos. Às vezes, os crentes têm dispositivos inteligentes e, para esses, preferimos dar um cartão SD. O cartão SD normalmente contém o software do aplicativo A Mesa, que pode ser baixado do cartão SD para que não precise estar conectado à internet, além das mensagens em inglês e nas línguas locais. Portanto, se um crente já tem um smartphone ou um dispositivo inteligente, preferimos dar o tablet a outro crente que talvez não tenha outros meios de acessar a mensagem. E para as pessoas novas, você deve dar pelo menos um livro da mensagem ou vários livros da mensagem. Não sabemos se elas vão permanecer. Sabe, já tivemos casos em que as pessoas chegam, experimentam e percebem que não é para elas,
e não se deseja que elas saiam com um tablet. Então, se elas pegam um livro da mensagem e permanecem por aqui, continuam com ele, amam a mensagem, você vê que quando os crentes voltam para fazer as viagens de acompanhamento, para fazer a manutenção dos tablets, eles normalmente também trazem novos tablets para dar aos crentes que permaneceram no caminho reto e estreito. Então é assim que acontece, às vezes, no campo de distribuição. Bom, obrigado, irmão Steven, por essa incrível contribuição para nos dar um pouco mais de entendimento sobre como é sua experiência em primeira mão nessas viagens de distribuição. De nada, meu irmão. O irmão Edwin continua com seu relato. Assim que a viagem é aprovada, começamos a entrar em contato com os pastores locais e a enviar mensagens a todos os destinatários com detalhes sobre a visita. Então, usando nossos dados, podemos gerar listas de distribuição precisas. Cada tablet é atualizado, totalmente carregado e etiquetado com a identificação do destinatário, nome, igreja e número de série. Os códigos QR são então escaneados e vinculados ao sistema da gravações A Voz de Deus para rastreamento preciso. Também preparamos listados com código de barras, listas impressas das igrejas com todos os detalhes dos destinatários e embalamos tudo cuidadosamente na ordem exata da rota de distribuição planejada. Quando chega o dia da distribuição, começamos com apresentações e adoração, seguidas por um culto de fita e uma apresentação de slides para encorajar os santos. No entanto, apesar de tudo isso, sabemos que, a menos que o Senhor vá à nossa frente, nossos esforços fracassarão. Precisamos desesperadamente de sua liderança em cada passo do caminho. Em algumas semanas, começaremos a 12ª etapa da distribuição de tablets. Nossa primeira viagem após uma longa pausa. Isso a torna particularmente significativa. Desta vez, planejamos alcançar 80 igrejas e 1.047 famílias. Dessas, 352 famílias se qualificam para receber os tablets Agapo. As famílias restantes, que já possuem smartphones, tablets ou computadores, receberão cartões SD, se compatíveis, ou serão orientadas a baixar os aplicativos Lifeline ou o software à mesa para acessar a palavra. Às vezes, essa parte da viagem traz momentos difíceis. Nunca é fácil quando uma família não se qualifica para receber um tablet, mas continuamos comprometidos com a justiça e a compaixão, confiando que o Senhor nos ajudará a discernir com sabedoria. Junto com a distribuição, estamos planejando dias especiais da Creations para os jovens, professores da escola dominical e famílias. Eles serão realizados no sábado ou domingo. Em tudo isso, pedimos que vocês se unam a nós em oração por proteção, favor, eficácia espiritual e êxito logístico, que cada tablet, cada reunião e cada ato de serviço levem o amor de Cristo a cada lar que visitamos. Obrigado pelas suas orações e apoio. Eles significam mais do que palavras podem expressar. Com sincero amor em Cristo, irmão Edwin Maturi. Sabe, irmão Steven, este relato realmente ajuda a entender a quantidade de trabalho que envolve uma viagem de distribuição. Todo o contexto e todas as coisas que acontecem só para começar a viagem. É incrível. Sabe, e outra coisa que realmente me chamou a atenção é que esta viagem de distribuição é para 1.047 famílias. Isso é muito, mas apenas 352 se qualificam para os tablets. Isso é cerca de 1/3. E deve ser uma situação muito difícil de lidar quando uma família não se qualifica. É verdade. Bom, o irmão disse isso em seu relato. Nem sempre é fácil. Às vezes, porque você sabe o quão especial é aquele tablet, é como se eu soubesse que tenho tudo o que preciso. Eu só quero um tablet, para saber que recebi algo da gravações A Voz de Deus. Mas quando ouvem que o anelo é levar esta mensagem àqueles que talvez não tenham os meios que são abençoados por terem, normalmente muitos crentes entendem e adotam os meios que melhor se aplicam a eles. E como ele disse, ninguém fica sem nada. Então, ou você tem livros da mensagem, um cartão SD, um aplicativo ou o tablet Agapo. Então, o Senhor proveu tudo para todos ali. Amém.
E por fim, recebemos estes 2 testemunhos do irmão Bienvenu, bibliotecário da gravações A Voz de Deus do Congo-Brazzaville. O primeiro é de um pastor de uma igreja em Montbello, o irmão Joseph Nganga. Diz: eu estava sofrendo de malária e não tinha dinheiro para comprar remédios. Na terceira noite, a dor tornou-se tão intensa que por volta das 10 da noite clamei em meu coração dizendo: meu Deus, meu Senhor Jesus Cristo, não foi em vão que tu inspiraste teu servo e profeta a nos trazer o tablet Ágapo, porque ela carrega a tua voz. Se eu tiver que morrer segurando este tablet, que assim seja. Envolvi o tablet Ágapo firmemente contra o peito e fiquei deitado sob os lençóis, tremendo e sozinho. Minha esposa estava viajando. Cerca de 3 horas depois, comecei a suar tanto que tive que remover os lençóis encharcados. E daquele momento em diante, me senti completamente bem. Nunca tomei um único comprimido. O Senhor me curou da malária. Que Deus o abençoe ricamente. Seu irmão em Cristo, pastor Joseph Nganga. Oh, meu amigo, sabe, é isso que eu mais amo na palavra. Sua esposa não estava lá, ninguém mais estava lá. E mesmo que alguns de seus amigos mais próximos e familiares não estejam lá, ele está sempre com você, e ele se manifesta. E é maravilhoso vê-lo fazer isso repetidamente. Bom, o segundo é do pastor Borrica, de Loudimagare. Diz: o tablet Ágapo é algo que esperávamos ansiosamente. Então, quando finalmente recebi o meu das mãos do nosso representante nacional, o irmão Kina, fiquei regozijante, cheio de felicidade e gratidão. Mas, cerca de 1 mês depois, comecei a notar um problema. Meu tablet começou a funcionar mal. Ele simplesmente rolava a página sozinho sem parar. Quando o irmão Kina voltou, ele pegou o tablet e o enviou para o escritório de Brazzaville para conserto. 1 mês depois, ele o trouxe de volta para mim, aparentemente consertado. Infelizmente, depois de mais 2 meses, o mesmo problema retornou, e desta vez foi ainda pior. Mas parei e pensei: se Deus ouve e responde às nossas orações, será que Ele também pode consertar o meu tablet? Boa pergunta. Então fui para o meu quarto, coloquei as mãos sobre o tablet e comecei a orar. Louvado seja o Senhor. Abri meu coração ao Senhor. Quando terminei, disse amém. Liguei o tablet e fui direto para a página inicial. Não estava preocupado. No fundo, eu sabia que Deus havia respondido. Abri o aplicativo à mesa. Escolhi um sermão e apertei o play. Funcionou perfeitamente. E continuou funcionando sem um único problema desde aquele dia. Deus realmente está nas pequenas coisas. Bendito seja o seu nome. Oh, louvado seja o Senhor. Oh, gosto muito desses testemunhos, eles são tão encorajadores. Desde o irmão agarrado a seu tablet, orando e sendo curado de malária, até o Senhor consertando o tablet daquele pastor. Oh, ele nunca falha. Não, ele não falha. Ele está sempre ali quando precisamos dele, louvado seja o seu nome. Bom, com isso, encerramos o episódio de hoje. Não deixem de buscar por atualizações durante a semana no brana.org, canais do WhatsApp e nosso aplicativo Lifeline. E como sempre, muito obrigado por se juntarem a nós hoje. Estamos ansiosos para nos reunirmos à mesa amanhã, vindos de todo o mundo, para ouvir a palavra de Deus e nos alimentarmos do alimento armazenado. Até a próxima. Deus os abençoe e Shalom. Shalom.